E se tudo aquilo que chamamos de eu não fosse mais que um reflexo pálido, uma sombra dançante em uma parede de uma caverna? Quem sou eu? E a resposta que nos chega, muitas vezes, é um eco confuso de nossos desejos, de nossos medos, das opiniões alheias que absorvemos como esponjas, sem discernimento. Não é assim que muitos de nós vivemos, presos a essa caverna de aparências, acreditando que as sombras projetadas são a própria realidade? Pensemos. Se um homem viveu toda a sua vida acorrentado, de costas para a entrada de uma caverna, vendo apenas as figuras que se movem e projetam suas imagens na parede à sua frente, ele não tomaria essas sombras como o real. Ele nomearia essas projeções, as estudaria, edificaria sua compreensão do mundo com base nesses espectros fugazes. E se por um acaso do destino, ele fosse libertado e forçado a olhar para a luz, não seria ele primeiramente ofuscado, confuso, desejará retornar ao familiar e ao confortável, mesmo que fosse a ilusão? Essa é a condição de muitos de nós, não? Acreditamos firmemente na solidez do nosso eu, nesse conjunto de memórias, hábitos e reações que nos parecem tão intrinsecamente nossos. Mas será que esse eu que se agarra às posses, que busca a aprovação, que teme a perda, não é em si uma sombra, uma projeção efêmera de algo mais profundo, algo que transcende a mutabilidade do corpo e a instabilidade da mente? A verdadeira questão reside em discernir entre o que é aparente e o que é real, entre a sombra fugidia e a luz eterna. Se olharmos para o mundo que nos cerca, vemos um fluxo constante de mudança. Os corpos se alteram, as opiniões se esvaem, as posses se desintegram. Se o nosso eu está intrinsecamente ligado a essas coisas transitórias, então ele próprio deve ser transitório, uma mera coleção de momentos passageiros, sem uma essência duradoura. Mas e se houver algo em nós que não se altera com o tempo, que não se corrói com a experiência, que não se apaga com a morte? Algo que não é construído pelas circunstâncias, mas que as percebe. Essa seria a alma, a verdadeira essência, o princípio imortal que anseia pela verdade e pelo bem. Assim como a luz do sol, que ilumina todas as coisas e permite que as enxerguemos, a alma é a fonte de nossa capacidade de conhecer, de amar e de ser virtuosos. A alma, em sua pureza, não se apega às sombras da caverna. Ela reconhece a distinção entre o que é mutável e o que é eterno, entre o conhecimento sensível, que é imperfeito e mutável como as sombras, e o conhecimento inteligível, que é puro e imutável como as formas. E se o nosso eu é, na verdade, um véu que cobre a alma, um conjunto de crenças e apegos que nos impedem de ver a luz, então a libertação consiste em rasgar esse véu. Pensemos na linha dividida. Abaixo da linha, o mundo sensível, o mundo das aparências, onde nossas crenças e opiniões vagam sem rumo, como prisioneiros na caverna. Acima da linha, o mundo inteligível, o mundo das formas, onde o conhecimento verdadeiro reside, onde a alma, em sua contemplação, pode ascender à verdade. Nosso eu, como o entendemos cotidianamente, habita na parte inferior dessa linha, presa às sombras. A busca pela virtude, que é, em última instância, o conhecimento do bem, é a jornada para sair da caverna. É o esforço para virar o rosto para a luz, mesmo que ela nos segue inicialmente. É o processo de desatar as amarras que nos prendem às sombras, de abandonar as projeções que nos iludem. E isso exige coragem, exige a disposição de questionar tudo o que acreditávamos saber sobre nós mesmos e sobre o mundo. Mas ainda não respondi a pergunta que fiz no início, não é mesmo? Se o eu é uma ilusão, então o que resta? Resta a alma. A alma não é uma construção social, não é um reflexo do ego, não é uma soma de experiências. A alma é a centelha divina em nós, o princípio imortal que nos conecta ao reino das formas,
ao mundo da verdade e do bem. É ela que, desimpedida pelas sombras, pode apreender a essência das coisas, pode buscar a justiça, a beleza e a sabedoria. O que chamamos de eu é muitas vezes a nossa própria ignorância personificada, a nossa recusa em encarar a luz, o nosso apego às ilusões que nos mantêm confortavelmente acorrentados. O eu que se vangloria, que se ofende, que inveja, é um fantasma fabricado pelas sombras da caverna. A alma, por outro lado, é serena, é pura, é a fonte de nossa capacidade de amar incondicionalmente, de perdoar, de buscar a verdade por si mesma. A dualidade entre luz e sombras, entre o sensível e o inteligível, entre a aparência e a realidade, é o palco onde a alma trava sua batalha diária. A alma anseia pela luz, pela verdade, pela união com o bem. O eu ilusório, por sua vez, se agarra às sombras, aos prazeres fugazes, às glórias efêmeras, temendo o desconhecido que reside para além da caverna. A sabedoria, então, não é acumular mais sombras, mais informações sobre o mundo aparente. A sabedoria é a capacidade de discernir a luz da sombra, de reconhecer a ilusão do eu e de se voltar para a realidade da alma. É um processo de purificação, de desapego, de ascensão. É como um pintor, que em vez de copiar as sombras projetadas na parede, busca a fonte da luz para pintar o objeto verdadeiro, em sua forma ideal. E se essa questão ressoa em você tanto quanto ressoa em mim, inscreva-se no canal e continue essa jornada filosófica. Há muito mais a questionar juntos, a desvendar as camadas da ilusão para vislumbrar a luz da verdade. O universo, em sua totalidade, é um jogo de luz e sombra, de aparências e essências. Nós, seres humanos, somos convidados a escolher em qual lado do espectro vamos residir. Podemos nos contentar com as sombras, com a ilusão do eu, com a vida de aparências que nos é apresentada. Ou podemos, com esforço e coragem, libertar a alma, acender a contemplação das formas e viver de acordo com a verdade, buscando a virtude, que é o único bem duradouro. A verdadeira liberdade não é a ausência de correntes físicas, mas a libertação da mente das cadeias da ignorância e do apego. Quando reconhecemos que o eu que sofremos é apenas uma construção efêmera, uma sombra projetada, então podemos começar a acessar a força e a sabedoria da alma. Essa alma não é algo que possuímos, mas algo que somos em nossa essência mais profunda. É a parte de nós que não pode ser tocada pelo tempo, pela doença ou pela morte. Assim, a resposta para a pergunta inicial é clara. A ilusão do eu é a nossa prisão, a nossa caverna. A realidade da alma é a nossa libertação, a nossa ascensão. A escuridão das sombras nos conforta com a familiaridade, mas é na luz, mesmo que ofuscante, que encontramos a verdadeira visão, a verdadeira compreensão de quem somos e para onde devemos ir. A jornada é árdua, mas a recompensa é a própria verdade, a própria bondade, a própria alma desperta. A filosofia não responde, ela nos ensina a perguntar melhor. Deixe nos comentários o que ficou para você. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal.